Olá, tudo certinho? A minha saudação a você que é membro do Distrito de São Carlos, você que também acompanha o canal no YouTube do Pastor Marcelo Rezende, a minha saudação. É uma alegria poder falar com você, abrir a Bíblia, aprender um pouco mais da vontade de Deus para a nossa vida. Para mim é uma alegria, é sempre um privilégio pregar a palavra de Deus. E também uma honra poder falar aos membros, à igreja aí de São Carlos. Obrigado, Pastor Marcelo, pelo convite, obrigado pela oportunidade. Pastor Marcelo é um amigo já de longa data, há muito tempo. Eu digo até que nem é amigo, mas é um irmão. Obrigado, pastor, pela oportunidade de falar aos seus ouvintes, aos seus membros aí de São Carlos. E o assunto que eu resolvi falar com você é sobre o Salmo capítulo 15. O Salmo capítulo 15, eu não sei se você já leu o Salmo, mas o Salmo capítulo 15, ele é uma descrição, vamos dizer assim, ele é uma descrição de como viveria o cidadão do céu. Esse é o tópico, né, do Salmo 15. Como viveria o cidadão do céu. Esse é o assunto do Salmo. E eu não sei se você já pensou sobre isso. Como que viveria um cidadão do céu? Não sei se você já imaginou isso. Mas imagine que um cidadão do céu, um ser celestial, viesse para a terra e fosse morar na terra. Como que ele viveria? Como que ele se envolveria com as coisas aqui do mundo? E eu fico pensando, tentando imaginar alguma coisa de como ele seria, qual que ia ser o grau de envolvimento dele. Será que ele gastaria o seu tempo com as mídias sociais? Será que ele teria uma conta em alguma rede social, teria um canal no YouTube? Será que ele assinaria algum canal de streaming de vídeo? Como que ele ia gastar o tempo? Como que ele agiria na sociedade, nos negócios? Como que ele trataria a família? Como que ele seria no seu proceder? Eu não sei, eu fico aqui pensando, gostaria que você imaginasse como que um cidadão do céu viveria aqui na terra. E aí, eu faço uma outra pergunta. E a pergunta é bem simples. A pergunta é, você se considera um cidadão do céu? Você se considera um cidadão do céu? Vamos ler o texto do Salmo capítulo 15. É um salmo curtinho. Vamos ler o texto, depois nós vamos dividir ele em partes. E no final eu vou ler o Salmo capítulo 15 numa versão mais moderna, mais atualizada da Bíblia. Então acompanhe comigo aí a leitura do Salmo 15. O Salmo 15 diz o seguinte: Senhor, quem habitará no teu santuário? Quem poderá morar no teu santo monte? E agora a resposta: aquele que é íntegro em sua conduta e pratica o que é justo, e que de coração fala a verdade, e não usa a língua para difamar, que nenhum mal faz ao seu semelhante, e não lança calúnia contra o seu próximo, que rejeita quem merece desprezo, mas honra os que temem o Senhor, que mantém a sua palavra, mesmo quando prejudicado. E o verso 5 diz que não empresta o seu dinheiro visando algum lucro e nem aceita suborno contra o inocente. Quem assim procede nunca será abalado. Este é o Salmo 15. Talvez você não tenha, não conhecesse esse Salmo, porque ele não tem a popularidade do Salmo 23, por exemplo, ou mesmo do Salmo 91. Ele é um salmo escondido, não muito lido, não muito mencionado, não muito falado. No entanto, ele traz a mais completa declaração do saltério de como deveria viver um filho de Deus.
Olha só que interessante. Segundo o Talmud, os 613 mandamentos do Pentateuco, eles estão resumidos aí no Salmo 15. É possível que Davi tenha escrito esse salmo na sua segunda e bem-sucedida tentativa de trazer a arca para Jerusalém, e é provável que ele tenha escrito o seu salmo ali. E o objetivo do salmo é mostrar as características positivas e características negativas de quem pretende andar na presença de Deus e seguir os seus mandamentos. A vida de santidade, ela apresenta esses dois lados. Existe o lado positivo das coisas que eu devo fazer, mas também existe o lado negativo, coisas que eu não deveria fazer. E o Salmo 15, ele está dividido, ou ele divide essas duas formas. O que eu preciso fazer, o que eu não devo fazer. E nós vamos estudar com detalhes esses atributos. O verso 1, nós já lemos, mas eu quero mencionar de novo. Davi faz uma pergunta: Senhor, quem habitará no teu santuário? E quem poderá morar no teu santo monte? Ele faz esta pergunta. E é interessante que o Salmo 14, se você ler o Salmo 14, o verso 4 e o verso 5, apresenta dois grupos em Israel. Eles são chamados de obreiros da iniquidade e o outro grupo, a linhagem dos justos. Ora, há uma ligação, há uma continuação de um salmo no outro. O que, na verdade, o Salmo 15 exalta é justamente essa linhagem dos justos. Como que ela, então, deveria viver? Seria o remanescente de Israel. E aí, então, cabe uma aplicação para nós. O Salmo 15 começa justamente com a pergunta: quem pode morar no seu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo templo? Ele faz essa pergunta. De início, o Salmo se referia à adoração no templo. Mas nós podemos inferir como Monte Sião também a morada do céu, a nova Jerusalém. Então, há 5 características positivas e também 5 características negativas. 5 coisas que um cidadão do céu deve fazer, 5 coisas que um cidadão do céu jamais deveria fazer. E eu quero então ler com você e estudar um pouquinho sobre essas características. Vamos voltar ao texto bíblico. O verso 2 diz o seguinte: aquele que vive com integridade, que pratica a justiça e de coração fala a verdade. Nós temos aí, então, algumas características positivas em relação ao Salmo 15. Olha só que interessante. A palavra integridade, então, a primeira característica seria viver com integridade. A palavra integridade é a tradução da palavra hebraica tamim, que literalmente quer dizer completo, inteiro e sem defeito. Veja, eu não estou pregando aqui de forma nenhuma o perfeccionismo ou uma vida sem pecado. Não é essa a ideia do texto aqui, você vai perceber isso no final. Mas o fato aquilo que somos determina em grande parte aquilo que fazemos e dizemos. Por isso, a primeira ênfase do texto tem que ver com o nosso caráter. Ser irrepreensível não significa ser impecável, pois não há pessoa alguma na terra que viva sem pecado. Você sabe disso, você conhece os textos. O caráter irrepreensível diz respeito à sua solidez, integridade e lealdade a Deus. Então, viver uma vida de integridade quer dizer solidez na lealdade com os compromissos que eu tenho com Deus. Noé era irrepreensível.
Você pode ler isso lá em Gênesis capítulo 6, verso 9. E Deus admoestou Abraão a ser perfeito, ou seja, dedicado inteiramente ao Senhor. A segunda característica, primeira, viver com integridade. Segunda característica, praticar a justiça. É ter uma vida correta. A palavra justiça, ela está ligada à moralidade no Antigo Testamento. Hoje se fala muito de flexibilidade moral. Você já deve ter ouvido alguma coisa a respeito. Outra palavra em voga hoje é amoral, ou seja, moralmente neutro. Não é nem moral, não é nem imoral, mas é uma coisa neutra, sem efeito. Temos que cuidar muito, querido, para que essa flexibilidade moral não vire complacência ou mesmo condescendência. A linha divisória desses termos é tênue. E nós precisamos de sabedoria do céu para poder agir com justiça, ou seja, ter uma vida correta, viver aquilo da maneira como Deus gostaria que nós vivêssemos. Primeira característica, viver com integridade. Segunda, praticar a justiça. Terceira característica, positiva, falar a verdade. Sabemos que o pai da mentira é o diabo. É só você ler João, capítulo 8, verso 44. O contrário da verdade é mentira. Meia verdade é mentira. E que meia mentira não pode ser verdade. Alguém disse, alguém escreveu, a verdade é o amálgama. Ou seja, a liga que mantém a sociedade unida. E olha o que diz Salomão no livro de Provérbios, capítulo 12. Eu vou ler com você o verso 17 e depois o verso 19. Olha o que diz Salomão, capítulo 12 de Provérbios, verso 17 e o verso 19. Quando a verdade é dita, a justiça é feita, mas a mentira produz a injustiça. E agora o verso 19, a mentira tem vida curta, mas a verdade, ela vive para sempre. Então, uma característica, a terceira característica do cidadão do céu, do cidadão que quer ir para o céu, é sempre falar a verdade. E olha só, uma curiosidade. Primeira, viver. Segunda, praticar. Terceira, falar. Os três verbos, eles estão no presente do indicativo. Esse tempo verbal indica uma ação que está acontecendo agora, nesse momento. Ou seja, temos que viver desta forma em todo o tempo. Não escolher praticar a justiça apenas com os meus. Não falar a verdade só quando me convém. Não. Mas é uma ação constante. Constantemente eu tenho que viver uma vida íntegra, eu tenho que praticar a justiça, eu tenho que falar a verdade. Vamos seguir, já vimos aí 3 características, vamos agora para a 4ª característica positiva, que tem que ver com o cidadão do céu. O verso 4 diz, do Salmo 15, aquele que a seus olhos tem por desprezível ao que merece reprovação. Uma explicação aí, rejeitar os pecadores obstinados. Mas honra os que temem o Senhor, aquele que jura e cumpre o que prometeu, mesmo com prejuízo próprio. E aí então nós temos as 2 últimas características positivas para o verdadeiro Filho de Deus, para aqueles que querem um dia estar no céu. O cidadão do céu, ele não se alegra na prática deliberada do pecado. E ele nem fecha os olhos para a conduta que viola a lei de Deus. A quarta característica é nós rejeitarmos os pecadores obstinados, ou pecadores que pecam de forma deliberada. Querido, quando nós aceitamos a Cristo,
quando nós estamos na igreja, em convívio, em comunhão na igreja, principalmente em comunhão com Jesus, o pecado não é mais o hábito, o pecado passa a ser um acidente. Não esquece. Quando eu aceito a Cristo, quando eu sou batizado, eu me torno uma nova criatura. Então, o pecado não é mais o hábito, não é mais a prática normal. O pecado é um acidente. E eu deveria pensar nisso e refletir sobre isso e não condescender com pecadores ou mesmo apoiar certas coisas que a gente vê por aí. A palavra desprezível do texto, ela não quer dizer condenado para sempre. O que o texto sugere é que você e eu, nós não devemos compactuar com o pecado, não apoiar, não incentivar, mas ter uma postura bem definida daquilo que é certo e daquilo que é errado. O certo é certo, querido. Mesmo que todos estejam fazendo errado. Você já ouviu essa frase? O certo é certo. Agora, me permita um conselho. Cuidado para que você não vire um fariseu moderno. Cuidado para que você não vire um fariseu moderno. Eu tenho que ter bem claro para mim o que é certo e o que é errado. Mas, querido, eu tenho que odiar o pecado, mas jamais odiar e abandonar o pecador. Então, cuidado para que você não vire um fariseu moderno. E a quinta característica positiva, então, é manter as suas promessas. Diz o texto que nós lemos, mesmo que isso traga algum prejuízo. O mero fato de uma promessa se tornar desvantajosa para aquele que a fez, não o libera da obrigação de mantê-la. Tudo bem até aqui? Tudo certinho? Viver com integridade, praticar a justiça, falar a verdade, desprezar os pecadores obstinados e a quinta característica, manter nossas promessas. Essas são as 5 características positivas do cidadão do céu. Como você, como eu, deveríamos viver aqui nessa terra. Vamos agora, então, para as 5 características negativas. O que nós não deveríamos fazer porque somos cidadãos dos céus. Então, vamos ler o texto, Salmo 15, me acompanha aí, vamos ler o verso 3. Percebe que eu mudei a ordem aí, eu separei características positivas das características negativas. Então, o verso 3 diz: não usa a sua língua para difamar, que nenhum mal faz ao seu semelhante e não lança calúnia contra o seu próximo. Para facilitar, para a gente ganhar um pouquinho de tempo, difamar e calúnia, eu vou tratar dessas duas questões juntas, tá bom? Nós vamos falar delas juntas, as duas questões juntas. Não difamar, não caluniar. A pessoa que vive na presença de Deus não fofoca, não difama com a língua. O verbo hebraico aqui literalmente quer dizer espionar com a intenção de espalhar boatos. Aí em São Carlos não tem ninguém assim, imagina. Mas por aí, querido, está cheio de gente assim. Preocupado mais com a vida alheia do que com a própria vida. Querendo olhar o que o outro está fazendo para poder espalhar o boato, para ter a notícia, para ter o furo, né, da reportagem. Sabe o que eu ouvi? Sabe o que eu ouvi? É o prelúdio de muitos ataques mortíferos ao bom nome de alguém. O falso testemunho transforma o julgamento numa farsa e provoca o sofrimento de inocentes. E eu quero compartilhar com você uma frase. Milor Fernandes, olha só o que ele disse: quando todo mundo quer saber, é porque ninguém tem nada com isso. Quando todo mundo quer saber, é porque ninguém tem nada
tem nada com isso. Uma outra frase de uma autora, Bárbara, ela diz assim, ó: a fofoca está a serviço da inveja. Quanto mais invejosa for a pessoa, mais fofoqueira ela é. Veja, o negócio é sério. A fofoca, ela está a serviço da inveja, e quanto mais invejoso a pessoa é, mais fofoqueira ela é. Outra frase aí de um pensador moderno, Leandro Carnal, disse: pessoas elevadas falam de ideias, pessoas medianas falam de fatos, e pessoas vulgares falam de pessoas. Curioso isso, porque eu percebo que na maioria das vezes, quando nós estamos reunidos, o foco sempre é falar de alguém. Então, para a gente pensar, e um outro pensador diz: se cada um cuidasse da sua própria vida, como cuida dos outros, o mundo teria bem menos gente frustrada, fracassada e mal amada. Pois estas só são assim porque a vida alheia lhe é mais interessante do que a sua própria vida. Interessante isso. O mundo seria bem melhor, porque muitas pessoas estão cuidando da vida dos outros e se esquecendo da sua vida. Então, um cidadão do céu, ele não difama. Um cidadão do céu não levanta falso testemunho. Um cidadão do céu não está preocupado, querido. Até uma expressão bem chula de uma música antiga que dizia assim, ó: cada um no seu quadrado. E olha o que Salomão diz, Provérbios capítulo 20 e o verso 19. Provérbios diz: o fofoqueiro revela os segredos. Portanto, não se meta com quem fala demais. É o conselho aí de Salomão. Bom, primeira coisa, não difamar, não caluniar, certo? Não e não, duas coisas. Juntei as duas aí para a gente ganhar tempo. E agora, a terceira característica é não fazer o mal. O homem aprovado por Deus não prejudica e não coloca armadilhas no caminho do próximo. E eu não sei se você concorda, mas as palavras aqui, elas são o próximo, né? O próximo e o mal, elas são palavras muito genéricas. Ou seja, são palavras muito amplas, elas não são restritas. Então, quem é o meu próximo? Quem é o meu próximo? O que é fazer o mal? Então, um cidadão do céu, ele não pratica o mal contra o próximo. Alguém disse que o meu próximo é todo aquele que se acerca de mim, é todo aquele que se aproxima de mim. Agora, uma coisa que acontece, e é comum estas coisas acontecerem, você já deve ter percebido isso, que nós temos uma facilidade. É muito mais fácil ferir alguém do nosso convívio, da nossa casa, da nossa família, do que um estranho, do que um de fora. Então, vamos ter cuidado com algumas coisas. Vamos viver de acordo com aquilo que Deus gostaria que nós vivêssemos. Menciono de novo, você é de Jesus, você é um cidadão do céu. Nós estamos aqui só de passagem. O nosso lugar não é aqui. Vamos ler o verso 5. Vamos voltar ao texto do Salmo e ler Salmo 15, verso 5. E diz mais duas características: que não empresta seu dinheiro visando algum lucro, ou seja, usura, e nem aceita suborno contra o inocente, que quem assim procede nunca será abalado. É interessante o que o texto diz, porque usura é cobrar uma taxa de juros abusiva. Extorquindo dinheiro
de uma pessoa ou do meu próximo numa condição miserável. A passagem em questão, ela se opõe à ideia de cobrar taxa de juros exorbitante de uma pessoa pobre, em vez de ajudá-la com um empréstimo sem juros. A lei mosaica proibia cobrar juros do pobre, especialmente se ele fosse israelita, mas podiam cobrar juros do estrangeiro. Embora o texto parece não fazer esta distinção, o conselho parece ser geral. Há muitas pessoas que vivem da desgraça dos outros. Eu me lembro, no começo dessa pandemia, você viveu isso. Você viu quanto custou um álcool gel? Você viu por quanto que eles venderam máscaras? Há pessoas que querem viver ou que querem subir na vida à custa da desgraça dos outros. Um cidadão do céu não participa dessas coisas. Um cidadão do céu não faz estas coisas. E querido, talvez você esteja do outro lado. Talvez você esteja do lado do miserável. Talvez você, nesse momento, esteja precisando de ajuda. Talvez nesse momento você esteja carecendo de um empréstimo. Mas olha o que diz Salomão. Salomão diz assim: o rico domina sobre o pobre, e o que toma emprestado é servo de quem empresta. Então, cuidado com os empréstimos. Cuidado com os empréstimos consignados. Já vem descontado em folha, pastor. Eu nem percebo. Aí está o problema. Cuidado. Se você precisa de ajuda, procure um amigo. Procure o departamento de Dorcas da igreja. Tenho certeza que você será bem acolhido. E a última característica negativa é não aceitar suborno. É isso mesmo. A Bíblia fala sobre não aceitar suborno. A Bíblia é contra o suborno. E um cidadão do céu não aceita propina. Um bom governo existe somente onde há justiça imparcial. Aliás, o suborno destrói o governo, lesa a sociedade. Não é possível haver justiça numa terra onde o dinheiro diz aos tribunais o que é certo ou é errado. Qualquer semelhança é mera coincidência, mas não é exatamente isso que acontece hoje. Não é exatamente isso. Eu vou ler de novo. Um bom governo existe somente onde há justiça imparcial. O suborno destrói o governo e lesa a sociedade. Não é possível haver justiça numa terra onde o dinheiro diz aos tribunais o que é certo ou errado. Especialmente depois... Ponto aí, né? E aí, uma explicação... especialmente depois da divisão das tribos com a morte de Salomão, o suborno fez parte da sociedade e profetas se levantaram contra essa prática. Porque não pode haver. O suborno, entretanto, não é apenas financeiro, você sabe disso. Ele pode ocorrer por meio de vantagens, de ameaças. E temos visto isso frequentemente, não apenas lá no mundo, mas inclusive no Arraial dos Santos, aqui dentro, na igreja. Pessoas que subornam porque querem um cargo na igreja. Pessoas que quando começa a chegar o final do ano e sabe que vai ter comissões de nomeações, começa a mexer nos pauzinhos para poder ser eleita ou reeleita. Pensa nisso. Um cidadão do céu não age dessa forma. Queridos, o Senhor é irrepreensível em seu caráter. Você pode ler isso lá em 1 João, capítulo 1, verso 6. Ele é justo em seus atos. Esdras, capítulo 9, verso 15. E verdadeiro nas suas palavras. 1 Samuel, capítulo 15, verso 29. E ele deseja
que os hóspedes do seu reino tenham as mesmas características. Ele deseja que nós tenhamos as mesmas características. Nesses últimos tempos, Deus está fazendo o mundo estremecer, a fim de que os fiéis permaneçam e os infiéis sejam abalados. Lembra que Davi garante: de quem segue esses princípios não serão abalados. As qualidades que o Salmo 15 descreve, e agora eu quero que você preste muita atenção nisso. As qualidades que o Salmo 15 descreve são aquelas que Deus cria no homem e não o que ele descobre em si mesmo. Em outras palavras, o Salmo 15 não é uma prescrição para ser salvo, mas uma descrição de como as pessoas salvas vivem. Entenderam isso? O Salmo 15 não é uma prescrição, faça isso, não faça aquilo para você ser salvo. Não. O Salmo 15 é uma descrição de como os salvos vivem. Como os cidadãos dos salvos, como os cidadãos do céu, eles vivem. Vou repetir, as qualidades que o Salmo 15 apresenta são aquelas que Deus cria no homem. E não aquilo que o homem acha em si mesmo. Vamos recapitular? Vamos ver aí quais são essas condições? Condições positivas. Primeira, viver com integridade. Segunda, praticar a justiça. Terceira, falar a verdade. Quarta, rejeitar os pecados ou os pecadores obstinados. E a quinta, manter as suas promessas. E agora, do outro lado, condições negativas: não difamar, não praticar o mal, não caluniar, não emprestar dinheiro visando lucro. E a quinta, não aceitar suborno. Lembra? Não é uma prescrição, é uma descrição de como vivem os cidadãos dos céus. Eu quero terminar lendo com você este salmo na Bíblia, a mensagem. Olha o que diz o texto. Ó Eterno, quem é convidado para jantar na tua casa? O que fazer para entrar nessa lista? E agora a resposta. Ande direito, faça o que é certo, fale a verdade, não machuque seu amigo, não acuse o próximo, menospreze o desprezível, mantenha a sua palavra, mesmo que tiver prejuízo, viva de maneira honesta e jamais aceite propina. Você nunca entrará na lista negra se viver dessa maneira. Querido, o meu desejo, sincero, do meu coração, a minha oração a você, é que nós, pela graça, pelo poder do Espírito Santo, possamos desenvolver essas características. Por quê? Porque não somos dessa terra. Porque estamos aqui só de passagem. Ao contrário do que diz a música, o céu não é aqui. E nós precisamos desenvolver o nosso caráter e nós precisamos viver como verdadeiros filhos de Deus aqui nessa terra. E fica o meu desafio. Eu não poderia terminar sem desafiar você. Você está disposto a coadunar a sua vida a esses preceitos? Você está disposto a abrir o seu coração e pedir para que Deus te dê força e molde o seu caráter? Você está disposto a viver como um cidadão do céu? Aliás, lembra da pergunta lá no começo? Você é um cidadão do céu? E se a resposta for positiva, você está vivendo como um cidadão do céu? Se não, o nosso Deus é o Deus da segunda chance. Por isso, o meu desafio. Vamos hoje tomar a decisão de viver conforme Deus gostaria que nós vivêssemos aqui nessa terra. Pastor, eu tenho dúvidas. Eu não sei se eu sou um cidadão do céu. Ora, não tenha dúvida. Porque Deus chamou você para ser salvo. Deus escolheu você para viver no céu. Ele morreu por você, para que você pudesse ser salvo. Então, apenas aceite o convite de Jesus. E deixe que o Espírito Santo
habite na sua vida, no seu coração e transforme você. Aceita esse desafio? Quer orar comigo? Quer pedir para Deus essa transformação? Feche os seus olhos, vamos orar. Pai querido, nosso Deus, muito obrigado pela exposição da Tua palavra. Muito obrigado porque o Senhor colocou no nosso coração o desejo, a vontade de um dia estar contigo no céu. Mas enquanto esse dia não vem, firma os nossos pés nos Teus caminhos e nos ajuda a viver conforme a Tua vontade. Que o Teu Santo Espírito tenha acesso livre ao nosso coração e que Ele tenha, além de acesso livre, que Ele transforme a nossa vida, mude o nosso coração, mude o nosso caráter, tire de nós tudo aquilo que nos atrapalha, que nos afasta do Senhor e nos ajude a viver de acordo com o Teu preceito, de acordo com os Teus mandamentos. Queremos um dia estar no céu. Sabemos que sozinhos jamais desenvolveremos essas características, mas nós também sabemos que pela presença do Teu Espírito na nossa vida isso é possível. Por isso clamamos para que o Senhor venha sobre nós. Abençoe, ó Pai, a cada um que acompanha essa live, essa transmissão, cada família, cada lar. Abençoe de forma especial o pastor Marcelo, Teu servo, não somente a ele, mas também a Simone, o Dani, a Sara. Continue abençoando essa família. Continue dando a eles sabedoria para guiar o Teu povo até um dia nós estarmos contigo no céu. Rogamos a Tua bênção e oramos no nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém. Que Deus abençoe você. Mais uma vez, agradeço pela oportunidade e até uma outra vez, uma outra oportunidade. E agora que não seja assim virtual, mas que seja de forma presencial. Que Deus te abençoe.